Pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Itavim, sou doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, sou doutor em Ciências Sociais também pela Universidade Federal da Bahia, fui professor efetivo de Filosofia do Direito da Universidade Estadual da Bahia, fui professor efetivo de Teoria Política e Instituições Políticas na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Atualmente sou professor de Hermenêutica Jurídica, Lógica e Harmonização Jurídica, Sociologia, Teoria do Direito e Filosofia do Direito, em nível efetivo, na Faculdade de Direito da UFBA e também na Faculdade Baiana de Direito. Além disso, sou professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Faculdade de Direito da UFBA, em nível permanente. E com isso ensino lá, em nível de mestrado e doutorado, as disciplinas de Teoria do Direito da Justiça, Direito e Arte, Tópicos de Direito e Pós-Modernidade e Paradigmas do Conhecimento Jurídico. Certo? O tema que a gente vai discutir hoje é um artigo que eu redigi intitulado Desconstrução, Justiça e Crítica na Razão Comunicativa. Participante observador Habermasiano e o potencial crítico da tensão entre a pragmática da possibilidade e a pragmática da impossibilidade. Certo? O que eu quero discutir nesse artigo? Eu quero discutir o potencial da teoria comunicativa de Habermas para estabelecer critérios que permitam aos sujeitos postular formas de juízo universalmente válidas, transcendentes aos seus padrões culturais de compreensão. O que eu quero dizer com isso? Veja. O modelo Habermasiano de interação é um modelo de interação que pressupõe que os sujeitos assumam uma espécie de modelo procedimental de boas práticas, de fair play, eu diria, de boa fé, podemos dizer, no momento que determinado sujeito vai defender a sua convicção a respeito da validade de uma determinada norma moral. Ok? Dentro desse modelo, Habermas tem a perspectiva de que os sujeitos seriam capazes de sustentar, em alguma medida, uma espécie de universalidade dessas normas, independentemente de qual seja a situação histórica desses sujeitos. Ou pelo menos é assim que normalmente a gente entende a teoria de Habermas. Então, o modelo de Habermas é um modelo que se pretende a permitir ao sujeito ultrapassar as condicionantes históricas, particularistas, poderíamos dizer até mesmo provincianas, no que diz respeito à produção dos consensos resultantes de uma deliberação. Certo? A pergunta é se isso efetivamente é possível, ou se, por outro lado, não temos como. Qualquer resposta vai ser, em alguma medida, condicionada pelas particularidades históricas dos sujeitos que estão desenvolvendo a interação. Certo? Para a gente entender melhor qual que é a proposta de Habermas, a gente tem que ter em mente que Habermas é um autor que vai trabalhar com a noção do que a gente chama de outro generalizado. O que é o outro generalizado de Habermas? Tá? Na verdade, o outro generalizado em Habermas aparece como algo que ele colhe inspiração de um autor chamado Mead, lá da Psicologia Social. O que é o modelo de outro generalizado que aparece já em Mead? Outro generalizado, gente, é uma espécie de modelo de sujeito socializado. Tá? Então, esses autores vão acreditar que a socialização, de certo modo, acaba permitindo que os sujeitos envolvidos na interação tenham certas expectativas do que é que os outros que estão ali envolvidos na mesma interação podem lhes oferecer. Certo? E a partir dessa ideia é que você tem a condição de acreditar que, para Habermas, os sujeitos têm a possibilidade de se dispor a tentar, ainda que em nível aproximativo, obedecer aos pressupostos das regras típicas do procedimento habermasiano e típicas daquilo que ele chama de situação ideal de fala ou de discurso. Ok? Pois bem, qual que é o objetivo dessa interação? O objetivo dessa interação, o recorte que Habermas está fazendo, é o objetivo de discutir se uma determinada norma pode ser reconhecida como válida. E para Habermas, para que essa norma seja reconhecida como válida, ela tem que ser passível de universalização. Aí que aparece a figura do tal princípio U de Habermas. O que é o princípio U de Habermas? O princípio U de Habermas, em alguma medida, é uma espécie de reformulação, especialmente da primeira forma do imperativo categórico de Kant, que estabelece o quê? Estabelece que devemos sempre agir de modo que a máxima da nossa ação seja compatível com uma lei universal. O que acontece? Qual é a diferença entre Habermas e Kant? Tanto Habermas quanto Kant querem que uma determinada norma seja, justamente porque eu falo em norma, uma espécie de padrão, ou seja, seja passível de validação de uma maneira que transcenda um caso específico. Só que em Kant, esse modelo ainda é solipsista, ainda é subjetivista. Ou seja, o sujeito tem autonomia para criar esta própria norma. Certo? E o critério do imperativo categórico vai ser um critério em que o próprio sujeito vai avaliar se essa norma é passível de universalização ou não.
No modelo habermasiano, a ideia é que você saia desse padrão monológico, você vai para um padrão dialógico, portanto você supere o solipsismo da relação desse sujeito consigo mesmo, e você possa ter propriamente a construção de uma espécie de consenso sobre a validade de uma determinada norma moral. Então, todos os sujeitos que estão dentro daquela interação têm que potencialmente ser capazes de aceitar uma produção de determinadas consequências no que diz respeito a interesses particulares, no caso da adoção de determinada norma. Ou seja, cada sujeito que diz, ok, esta é uma norma válida, vai ter que pressupor que essa norma será aplicável a todos os sujeitos que tenham interesse que possam ser afetados por essa norma, inclusive eu mesmo, se for o caso de eu estar na situação descrita, digamos assim, pela norma, ok? Beleza. Qual que é o problema desse modelo habermasiano para alguns autores? Tá? Uma primeira crítica que a gente tem que destacar é a crítica feita por uma autora que estuda questões de teoria da democracia, de teoria política, e que tem um certo destaque também no campo dos debates feministas, chamada Sila Ben-Habib. A Ben-Habib vai dizer o quê? A Ben-Habib vai entender que o modelo de outro generalizado de Habermas é um pouco equivocado, porque, no fundo, você não tem como imaginar que exista uma espécie de ser humano médio e que eu tenha condições, dentro de um determinado debate, de me colocar no lugar de um outro, como se esse outro fosse igual a mim. Então, Ben-Habib acha que é possível fazer uma espécie de inversão de perspectivas com esse outro, mas não de imaginar que nós temos condição de nos desvincularmos da nossa própria pessoalidade e nos projetarmos para uma espécie de modelo geral de sujeito, em que tanto eu quanto os demais participantes da interação poderíamos nos encaixar. Então, a Ben-Habib acha que o que dá para fazer é tentar compreender a particularidade do outro, tentando se colocar no lugar daquele outro com as suas características próprias, inclusive referentes à sua situação particular. Pois bem, existe, contudo, uma outra autora, também ligada ao mesmo tipo de estudo da teoria política, certo? E dos estudos feministas, a Young. E a Iris Young vai ter uma perspectiva de que a Ben-Habib também está equivocada. Por quê? Porque esse otimismo quanto à possibilidade de que você tente inverter perspectivas com os outros participantes da interação não seria fundado. A Young vai partir de um modelo levinasiano para defender que é impossível se colocar no lugar do outro. Você pode ouvir o outro, você tem que admitir uma espécie de dinâmica, como ela fala, de uma disposição para uma espécie de dádiva, de entrega, de presenteio, e ao mesmo tempo uma disposição para perguntar ao outro, tentar entender o ponto de vista do outro. Mas a particularidade da posição do outro é uma particularidade que, a rigor, não é acessível à compreensão no sentido mais drástico do termo. Então, é ontologicamente impossível eu me situar no lugar do outro. O que eu tenho condições de fazer é o quê? É responder à particularidade do outro. É demonstrar uma sensibilidade em relação às particularidades do outro. Então, aí a gente parte do pressuposto levinasiano de que você tem a dimensão ética, que é a dimensão prévia à própria constituição ontológica, poderíamos dizer assim, em que o sujeito consegue se reconhecer como si mesmo a partir da experiência de alteridade em relação ao outro. E é, digamos, depositando esperanças nessa experiência de alteridade, que você tem condição de, em alguma medida, se admitir como tocável pelo outro e pelo ponto de vista do outro. Mas você não tem, a rigor, como se colocar naquela posição. Então, você não tem como compreender de uma maneira que não seja propriamente através da diferença. A interação é possível, mas ela é uma interação assimétrica. Eu não tenho como pensar que essa interação é uma interação simétrica no sentido de que nós podemos trocar de perspectiva, nem posso imaginar que essa interação viabiliza, como Habermas queria, que a gente se projete para um mesmo modelo de outro, digamos que seria esse outro socializado, certo? Então, a esperança da Young está muito mais depositada, inclusive, na dimensão da construção de narrativas em relação a aspectos que eu não consigo entender a respeito da posição do outro, que o outro não consegue entender a respeito de mim mesmo. Por isso que a Young acha que narrativas, por exemplo, de sofrimento, quando você está lidando com problemas de particularidade cultural e de sensibilidades de grupos subalternizados, por exemplo, é um aspecto muito importante, porque é a maneira como você tem a possibilidade de despertar a sensibilidade do outro, sem que propriamente aquele outro consiga, digamos, racionalizar perfeitamente
a sua posição numa linguagem que você acha que é a linguagem adequada. Claro que isso não impede que vocês consigam construir uma espécie de linguagem comum. Esse é até um propósito. Mas muitas vezes a maneira de você conseguir se aproximar minimamente dessa linguagem comum parte justamente desse reconhecimento da necessidade de que se atribua algum valor à sensibilidade desse outro. Pois bem, então a partir daí a gente percebe como há uma espécie de incompatibilidade entre a ética de Habermas e a ética de Levinas. Por quê? Porque a ética levinasiana tem uma ideia de que você não conseguiria propriamente fazer uma espécie de universalização de interesse como Habermas queria. Né? Porque a posição do sujeito em relação ao outro já é uma posição que, para que efetivamente leve esse outro em consideração, demanda o reconhecimento da irredutível particularidade desse outro. Enquanto o modelo habermasiano é um modelo que busca transcender, em alguma medida, essas particularidades. Então você tem aí uma espécie de incompatibilidade. Certo? Pois bem, tem um autor chamado Miriam Bankovsky que olha esse debate e acha, tem a posição de que Habermas não está completamente correto, mas Habermas não está completamente equivocado. Habermas não está completamente equivocado porque realmente o modelo levinasiano é um modelo que tem um problema de dificultar a possibilidade de que você consiga lidar com demandas em que exigem algum nível de imparcialidade. Por exemplo, quando você coloca um Estado como um terceiro que precisa tratar todos igualmente e que não pode, digamos, tratar apenas um dos outros. Ou seja, o Estado tem que considerar todos os outros, um outro e outro e os demais outros, certo? E o modelo levinasiano tem uma certa dificuldade de conseguir lidar com essa circunstância, certo? Então, Levinas não tem uma esperança de que você consiga, propriamente, um modelo de justiça baseado no Estado. Por outro lado, Habermas tem um problema, que é o problema de que realmente ele desconsidera demasiadamente as particularidades. E nesse sentido, a Bankovsky acha que no debate entre Habermas e Derrida, você consegue encontrar uma espécie de chave para tentar, digamos assim, salvar na medida do possível o modelo do pensamento de Habermas. Como assim? O Derrida e o Habermas tiveram um debate muito polêmico em determinado momento, lá pelos anos 80, que o Habermas fez críticas à desconstrução, considerando que o modelo de desconstrução ignorava o potencial da argumentação racional para tentar, em alguma medida, reconciliar a tensão entre a obrigação ética particular e a consideração imparcial que ele pretendia obter, a consideração imparcial de interesses que ele pretendia obter por meio da adoção do princípio da universalidade. E o Derrida, por outro lado, acusou Habermas de ser um sujeito que, no fundo, não respeitava os pressupostos da sua própria teoria. Né? Então, ele dizia, olha, o Habermas nem debate comigo. Né? O diálogo não existe propriamente, porque na hora que o Habermas vai me criticar, por exemplo, ele é incapaz de dizer onde foi que eu fiz as afirmações que ele me acusa de ter feito e que ele considera que são criticáveis. Então, ele acha que o Habermas pratica ali uma contestação performativa, porque ele alega que você tem que obedecer a determinadas situações de discurso, inclusive no que diz respeito à justificação das suas afirmações, e nem ele próprio, ao defender isso, estaria praticando a sua própria teoria. A despeito dessa polêmica, o que acontece? A Bankovsky vai entender que o que falta a Habermas é uma espécie de mandamento de crítica radical mais drástico como o de Derrida. Então faltaria uma espécie de humildade, uma espécie de resiliência, uma espécie de abertura a Habermas, né, com traços de uma postura do sujeito que admite que qualquer tipo de racionalização vai ser sempre fracassado. Então Bankovsky acha que no que diz respeito ao potencial construtivo, a teoria de Habermas é muito produtiva. Mas no que diz respeito ao potencial desconstrutivo, a teoria de Habermas seria muito arrogante. Né? E como é que você conseguiria, então, em alguma medida, encontrar uma esperança para Habermas, assim, digamos assim? A Bankovsky entende que, no fundo, o modelo de Habermas está sempre destacando aquilo que a gente quer alcançar. Mas ele acaba admitindo que o modelo é aproximativo, que o modelo é impossível, que a situação ideal de falar o discurso é um horizonte que a gente não consegue, digamos, propriamente materializar de maneira perfeita, certo? Então, no fundo, qualquer reconstrução de um conceito racional é sempre hipotética. Mas isso não significa que você não consiga ver no Habermas, quando ele diz que todo conceito desses tem os seus resultados de maneira revisável, o discurso está sempre aberto e que é apenas um ideal aproximativo, a gente consegue perceber o quê? Olha, no fundo, o Habermas admite que existe uma espécie de tensão entre duas pragmáticas, a da possibilidade de um consenso racional e a da impossibilidade de um consenso racional. Como assim? Eu sei que no plano material, no plano real, é impossível que eu chegue provavelmente a esse consenso racional, mas é justamente a esperança na possibilidade de chegar a esse consenso racional que me permite, digamos, desenvolver uma capacidade crítica de revisibilidade e de aproximação daquele modelo. Então esse paradoxo acaba sendo em alguma medida produtivo. E, portanto, se você parar para olhar, como o próprio Habermas diz,
que toda tentativa de universalização, em alguma medida, acaba partindo também dos próprios contextos locais do sujeito da interação, a gente já entender que quando o Habermas quer que você transcenda a sua posição pessoal e a sua posição particular, digamos, da tradição em que você está situado, no fundo, isso também é só uma possibilidade, é só um horizonte que ele sabe que, no fundo, é impossível. Então, não é uma furada você tentar transcender, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é impossível tentar transcender. Mas aí é bem a lógica do Derrida. Você vai sempre fazendo o quê? Pensando na justiça por vir, pensando naquele horizonte, pensando em tentar alcançar, digamos, o impossível. Então, é acreditando na utilidade e no potencial de você buscar esse impossível, de você buscar esse ideal, mesmo sabendo que ele é impossível, que esse ideal vai acabar tendo algum efeito produtivo. Então, a gente pode, a partir daí, concluir o seguinte. A reconstrução racional de Habermas é permeada por uma dupla pragmática entre o ideal e o factual. Tensão entre o ideal e o factual. Certo? Então, qualquer prática de interação social, quando é analisada reconstrutivamente, não tem como, em hipótese alguma, ser desvinculado do contexto particular em que isso ocorre, mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de fazer uma crítica, porque você tenta se projetar para fora, ainda que você esteja dentro. Então, no fundo, essa pragmática da tensão, ela é produtiva. Então, a gente não tem que escolher dois extremos. Ou é completamente possível, eu me desloco universalmente para outro plano, ou simplesmente desisto completamente disso e assumo o protecionismo. Eu tento me deslocar, não consigo sair completamente, mas o esforço de fazer isso já é suficiente para dizer que o modelo de Habermas, desde que é lido desconstrutivamente, com menos, digamos, arrogância intelectual, é capaz de produzir, digamos, frutos no que diz respeito à crítica a um determinado cenário social em que nós já estamos estabelecidos. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais.